Salve, salve rapaziada, Peixes Loucos aqui na área. Mais um episódio aqui do nosso podcast. E antes de começar, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Oficina Solar 2, do nosso amigo Ganso e Bibico, aqui de Hortolândia. Se você precisar de manutenção, instalação de placas solares, procure eles, os nossos amigos e parceiros, Ganso e Bibico, beleza? E vamos falar também de Estilo 17K, do nosso amigo Ian. Se você precisar de semi-joias e joias e está precisando presentear o namorado, a mãe, o pai ou alguém da sua família, procure o nosso amigo Ian, estilo 17K, beleza? E temos também o nosso parceiro lá de Sergipe. Eles trabalham com produção e manutenção de sites. Se você precisar lá, é o M3R Sites, do nossos amigos Robson, Ronan, lá de Pirambu, beleza? E também temos o nosso parceiro aqui, o GT Treinos, Galdino e Érica Galdino, aqui na Anita Garibaldi. Você pode, é esquina com Augusto dos Anjos. Se você precisar de estúdio personal, você pode procurar eles aqui, tá bom? Estúdio GT, Galdino e Érica, beleza? E hoje aqui nós temos uma convidada especial, a gente vai falar de música sertaneja, de sofrência. Ela participou de vários programas aí de televisão, já cantou com gente importante, participou do nosso rodeio da nossa cidade, né? É famosa aqui, foi indicada aqui por pessoas que acompanham o trabalho dela. Eu estou aqui com Elaine Mendonça, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite desde já. Demorou, né, pra gente estar aqui, né? Demorou, é difícil, a agenda da mulher é Queria extensa. agradecer muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho da nossa trajetória, né, do nosso trabalho. E o pessoal de Hortolândia que já me conhece, né? E também chegar em outras pessoas, né, em outras cidades, através do podcast de vocês. Obrigado pelo convite. Olha, falar pra você, a primeira vez que eu ouvi a sua voz, eu fiquei assustado. Eu falei, pronto. Porque a gente tá acostumado a ouvir. A gente ouve muitas vozes, mas Sim. tem algumas vozes que se destacam. E seu nome já vem com uma carga. E Elaine Mendonça. Tem uma responsabilidade no Você nome, vai né? levando o sobrenome da rainha da sofrência. né? Muita gente acha que até eu copiei, né? E na verdade não. Na verdade é mesmo meu sobrenome, Elaine Ferreira Mendonça. É um sobrenome português, na verdade, que vem lá dos meus bisavós, né? Que inclusive nasceram em Portugal, na Ilha da Madeira. E a Marília, quando passou pela minha vida, né? Na época, quando ela começou a fazer sucesso, eu acho que eu não estava no Brasil. Então, eu peguei a segunda fase da Marília. A primeira fase dela, quando ela estourou, eu não vivia aqui. A gente morava fora, né? Mas eu me encantei pela voz dela logo de cara, né? Que era uma voz impressionante, que marcou muito. E eu acredito que vai demorar um pouquinho para vir outra Marília. Substituir é muito difícil. Pode ter melhor, pode ter pior, mas igual a ela, eu acho meio difícil. É difícil. Eu cresci ouvindo os modão. Meu pai era cantor, inclusive. Sim. Meu pai, ele era percussionista. Pouca gente sabe disso. Eu acho que nem gente da minha família não sabe. Olha, nunca contou esses segredos. O meu pai, ele tocava gaita sem nunca ter estudado. Eu achava impressionante aquilo, dele pegar uma Tocava gaita, de ouvido mesmo, né? uma flauta, pegar um instrumento de percussão e tocar. Eu já vi o meu pai parando uma vez. A gente mora aqui em Hortolândia há muito tempo. A gente chegou aqui bem na época que Hortolândia não era Hortolândia. Você pode dizer, eu cheguei aqui, era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo mato e barro. Então, aí, muitas vezes, às vezes, você passava de frente uma casa, assim, tinha alguém fazendo um samba, um pagode. Aí, um dia eu tava, assim, tinha uns amigos meus que tocavam, meu pai parou, pegou um pandeiro e começou a tocar. Do nada. E eu falei assim, oxe, meu pai toca pandeiro? Gente, eu não sei nem cantar. E meu pai pegou o pandeiro, começou a tocar um pandeiro lá, e o pessoal começou a tocar. Nós gastou uma hora ali, já atrasou até a janta. E olha que instrumento de sopro e percussão é muito difícil. Aí, a hora que ele saiu de lá, eu falei, oxe, mas toca pandeiro? Eu toco pandeiro, toco bumba, toco uns outros instrumentos lá. E o rapaz lá, que tinha, hoje em dia ele tem até uma banda, ele é bem conhecido aqui. Ele pegou e falou assim, fala pro seu pai se ele não quer tocar com a gente. Eu falei, não, meu pai não é músico, não. É lógico que é. Então a gente veio desse meio
desse meio sertanejo, né? De ouvir. Eu aprendi a ouvir música sertaneja com meu pai. Como que foi a sua trajetória? Assim, você começou mesmo sertanejo? De onde que veio a raiz do sertanejo? Que hoje em dia já não chama mais sertanejo, né? O pessoal também chama de sofrência. Na verdade é até engraçado. Já eu respondo a sua pergunta, mas só fazendo um adendo aí. É muito engraçado isso, porque quando você fala hoje de modão, a geração nova não conhece o modão. É muito raro a geração nova que conhece o modão de verdade, né? O modão que eu digo é Chico Rei Paraná, Trio Parada Dura, né? Essa coisa assim, lá do modão sertanejo mesmo, né? Hoje o modão para eles é o quê? É Jorge Mateus, Bruno e Marrone, né? E o modão, para mim, é o modão raiz mesmo, que o meu pai ouvia, né? Que conta a história, aquelas histórias que a gente ouve do rei do gado, do rei do café. Isso para mim é modão, era modão, né? Hoje o conceito de modão deu mudou um pouquinho, né? Para quem tá chegando agora no sertanejo. Inclusive, às vezes você encontra muitas pessoas cantando sertanejo e que não conhecem esse sertanejo raiz, que para mim é a essência do sertanejo. Que foi o que eu comecei a ouvir. Na minha casa era uma mistura muito louca de música. A minha mãe sempre ouviu muito Raul Seixas, Creedence, Roupa Nova. Então, era uma mistura da minha mãe ouvindo tudo um pouco e meu pai sempre ouviu muito modão. E então, juntou essa vertente, né, do sertanejo. E como eu sou do Paraná, lá o sertanejo é muito forte mesmo. Então, era quase impossível não ter o sertanejo e, ao mesmo tempo, ouvir a minha mãe com esses clássicos todos. A minha mãe ouvia Queen. Imagina, eu tinha 7, 8 anos e eu ouvia Queen. Elis Regina. Eu tento hoje passar isso para os meus filhos, para eles terem uma musicalidade, né? Porque eu vejo de uma forma que a gente também não pode ficar preso num conceito só. Hoje, eu estou sertanejo, mas eu não sou sertaneja total. Eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto, no meu show, você vê... A não ser, por exemplo, que a pessoa fale, olha, aqui vai ser sertanejo, então nós vamos fazer sertanejo. Mas se você me pedir uma festa, falar, Elaine, eu queria um pouquinho de cada coisa, eu queria pagode, eu queria nos 80, eu queria um pouco de axé, você vai ouvir de tudo um pouco. Porque essa é a essência que eu vim. É isso que eu comecei a ver na minha casa desde muito cedo. E eu comecei a cantar em festivais com 7 anos de idade. Meu primeiro festival tinha 7 anos. Então, eu olho para trás assim e falo, nossa, eu era muito pequena, minha filha tem 11 e não canta ainda. Como assim sua filha não canta? Não. Então, eu não consigo te explicar ao certo de onde vem a musicalidade total. Assim, a família da minha mãe é muito musical. Mas quem vive de música mesmo, quem trabalha profissionalmente, somente eu na família. Não tem mais ninguém, mesmo todo mundo sendo muito musical. Engraçado isso. E hoje em dia mas a sua trajetória, assim, você começou na música mesmo ou teve uma outra profissão? Ou chegou a estudar, se formar em alguma coisa, mas falou, não, isso não é pra mim, o meu... Não, eu não estudei porque com 16 anos eu comecei a cantar profissionalmente, saí de casa pra cantar. Na época tinha muito banda baile, né? Aquela banda baile, 5 horas de baile. E foi aí a minha escola. E com 16 anos, né? Que quando você tá ali terminando o 2º grau, vai fazer faculdade, vai não sei o que, eu falei, não, eu quero cantar. E minha mãe, na época, falou, é o que ela gosta de fazer. Eu digo sempre que a minha mãe era muito mais louca que eu, porque hoje não deixaria. Apesar que naquela época era tudo muito diferente, né? Mas eu saí de casa mesmo, fui para uma cidade maior, que a gente é uma cidade muito pequena, de 5 mil habitantes. E eu fui para Maringá, que é uma cidade muito maior no Paraná. Sim. E viajar com banda, final de semana. Tipo, né? E ficava fora o fim de semana todo, voltava, vinha, estudava. Quase reprovei de ano naquele ano, por estar viajando de tanta falta. E aí, mudei de escola e tal, e deu tudo certo no final. Inclusive, na minha casa, eu fui a única que não me formei. Todos fizeram faculdade, mas a Elaine quis cantar. Era o sonho da menina e foi correr atrás do sonho, viver da música. E tá aí, tá dando muito certo. Sim, dando os frutos, né? Dando os frutos. É muito trabalho, né? É um ramo, assim, que, como qualquer profissão, né? Não é fácil, não é simples. A gente tem muitas lutas, né? A gente fala que a gente mata um leão por dia, mais as cobras. Ah, mas é em todo toda segmento, profissão. Assim. Toda profissão. Eu não sei você, como eu comecei, assim,
a gente ouvia música sertaneja por causa do meu pai, que Sim. ele tinha uma dupla, que era ele e o meu tio. O meu pai já é falecido, meu tio ainda às vezes dá umas palhinhas lá no violão, que ele toca violão muito bem. E eles, se eu não me engano, acho que foi do Paraná também. Eu acho que você é cantor e não sabe, hein? Não, eu não... Sei não, hein? Eu já tentei, eu era expulso de muitos pagodes porque eu não sabia cantar. A hora as pessoas chamavam pra cantar, vem cantar. Ixi, atropelou tudo, deixa quieto. Eu falei, música não é pra mim, eu gosto de ouvir. Aí o meu pai, ele tinha uma dupla com o meu tio, se eu não me engano era do Paraná. Eu acho que o meu pai já falou alguma coisa pra mim de tocar em rádios no Paraná, que ele viveu em Apucarana. Olha que legal. Apucarana, do lado da minha cidade. Ele viveu em Apucarana. Então, a minha mãe sempre falava que naquela época que eles tinham uma banda, tinha muito preconceito. Sim, músico, né? Sim. Ele falou que o pai dele falava que isso era coisa de vagabundo. Então, não, vocês não vão tocar, vai trabalhar, Sim. para que esse negócio... Às vezes, família destrói o sonho das pessoas, né? Então, eles começaram novo ali, eles tinham uma banda, e só que não veio pra frente. Eu acabei sendo contaminado porque vim pra... Assim, não digo cidade grande, né? Mas a gente saiu da roça e veio pra cidade. Você já veio pra cá, já desfrutou da cidade, vamos dizer assim. Eu acho que no seu caso, você não conseguiu ser contaminada, né? Pela parte urbana. Eu não sei se na sua juventude você chegou a fazer, eu não gosto desse estilo de música. Meu estilo é esse, às vezes é rock, pop, ou é um estilo aí meio Madonna. Você já chegou a tocar um outro estilo que não fosse o sertanejo? Totalmente. Muito. No meu show você vai ouvir Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Você vai ouvir Queen, você vai ouvir Bon Jovi, você vai ouvir Ivete Sangalo, de tudo um pouco. Essa vertente que a gente faz, inclusive hoje, a gente tem vários formatos de show. Eu digo sempre que o cliente é que escolhe até onde ele quer chegar né, e até onde ele quer gastar num show, numa festa, o que ele quer proporcionar para o convidado dele, ou até mesmo num bar, né, numa casa de show. Porque nós temos, desde o formato menor, que é a Elaine Mendonça Playback, que eu consigo atingir assim, todos os níveis musicais. Depois a gente tem violão e voz, a gente tem violão e carrom, tem banda completa, tem meia banda. Então, a gente consegue fazer várias etapas assim, musicais. Aquilo que o cliente realmente quer pro show dele, né? E aí ele vai me dizer, Elaine, que eu quero isso no repertório, olha, eu quero ouvir só sertanejo. Eu quero um modão, a gente consegue. Por conta dessa coisa musical que eu tive na minha família, assim. De não ficar focado só no estilo, né? Exatamente. E desde pequeno eu ouvi muita coisa. Muita coisa, muita. Porque além de você ter o estilo, tem a parte comercial, né? Que às vezes, claro. Às vezes o cliente gosta de um rock, não, eu consigo mandar esse estilo. Mamonas Assassinas já me pediram. E a gente canta. Sem problema nenhum. É que os Mamonas eram nesse estilo também. Mas eu não sei se eles gostavam também, né? Eu não cheguei a assistir o documentário, mas eu vi algumas reportagens que eles tocavam rock, né? De tudo um pouco, eles misturavam. Aí eles fizeram sucesso com aquelas musiquinhas mais de aniversário. Exatamente. Mas o foco deles, no primeiro momento, era o rock. Eles tiveram que entrar dentro da musicalidade, né? Quando você falou aí com seu pai lá no Paraná e tal, né? Que você olha para as carreiras, por exemplo, o Chitãozinho Chororó também era do Paraná, né? Começou no Paraná. Hoje está aqui em Campinas, né? Mas o forte da carreira deles foi no Paraná. E eu lembro que a minha mãe falava, meu pai, que viam eles nos circos. Imagina, cantava em circo. Então, a gente olha para isso tudo hoje, assim, eu vejo a seguinte forma hoje a música. Antigamente era tudo mais difícil. Eu não sei até que ponto. Porque talvez quem era bom naquela época, era bom e pronto, e acabou e fazia sucesso. As rádios era meio que obrigatório a tocar aquela música, porque o cara era bom. Não tinha como fugir daquilo. Pra mim, uma das grandes vozes do sertanejo é Chitãozinho Chororó. O cara tem, sei lá quantos anos hoje, e afinadíssimo, e canta galopeira como se não houvesse amanhã. Né? Então, assim, é uma referência musical muito forte dentro do sertanejo, né? Musicalmente falando, né? E hoje a gente tem muito essa coisa de plataformas, né? De investimento. Então, a pessoa hoje, talvez, ela não precisa ser tão
boa musicalmente falando, se ela tiver um bom investidor. E isso acho que foi deixando a musicalidade meio que de lado. Então você vê muita gente que estoura, que faz né, chega num patamar nas plataformas grandioso, mas a musicalidade infelizmente é zero, assim. É muito triste a gente falar disso, dessa certeza hoje que realmente você não precisa ser bom para fazer sucesso. É que eu vejo também que eu acompanho vários estilos. Eu gosto de samba raiz. Sim. Inclusive perdemos o Arlindo Cruz, sim. Acho que foi semana passada Pouco que tempo, ele faleceu, né? E eu acompanhava muito, porque eu tenho uns amigos meus aqui que tocam pagode. Eu não gostava de pagode, eu odiava. Eu gostava muito de rock, mais de música black. Mas aprendeu a gostar, é isso? Aprendi a gostar. Tá vendo? E eles foram me apresentando. Inclusive, provavelmente ele vai acompanhar depois, né? O Robson, que é lá de Sergipe, que ele é compositor, ele compõe samba, pagode. Então, ouvindo ele e os meus amigos, eu aprendi a gostar de vários estilos musicais. Mas eu vejo hoje também que o pessoal, eles força muito. Às vezes, eles investem em um artista que não tem muito talento. E você vê ali, ó, investimento. Eu falei, cara, mas você tem talento. Eu falei assim, se você procurar aí no fundão aí do interior, tem muita gente escondida, muito mais talento. E muita gente escondida. Às vezes eu abro a internet assim, eu vejo umas coisas e falo, cara, como que essa pessoa não fez sucesso? A gente se pergunta muitas vezes. Aí você olha outro e fala assim, como assim? Sei quantos views nas plataformas e não sei o que. É que hoje em dia a gente até ouve falar muito de robô, né? Que as pessoas pagam os robôs para ficar tocando a música da pessoa o tempo inteiro. E Sim. É um investimento altíssimo. A gente está falando assim de milhões, né? Que estoura e faz muito sucesso, mas que realmente o sucesso não chegou. Aí você vê também aquela pessoa que às vezes estoura com uma música, mas depois você não vê nunca mais. Por quê? Não consegue manter, né? E eu não sei se no meio do sertanejo tem aquele negócio também de um não apoiar o outro. Porque tem alguns estilo de música que nem... Eu acompanho algumas bandas, que nem de rock, de pagode, que o pessoal fala isso muito, né? De não ter esse apoio. Eu não sei do meio sertanejo. O meio sertanejo eu tô meio... Assim, eu escuto por causa que como a gente trabalha com rede social, com entretenimento, essas coisas, a gente acaba escutando bastante música. Às vezes o cara traz uma música nova, aí o cara cantou, aí fica na cabeça. Mas no meio sertanejo também existe isso vou dar um pé na bunda desse aqui, porque esse aqui tá fazendo sucesso, eu não quero ele aqui no meu palco. Cara, na verdade, eu acho que eu falo pelo meu meio que eu estou agora, né, que é o sertanejo, eu acho que cada um vai falar do seu. Então eu vou dizer que o meu talvez hoje eu olhe que seja o pior. Eu posso dizer isso pra você, porque eu não conheço do samba. Mas dentro do sertanejo é uma disputa horrível. É assim, é desleal às vezes, né, muito desleal. E só que isso não pode deixar com que atrapalhe o plano de carreira que a gente tem. Porque assim, se você tem a certeza do trampo que você faz, mas você se acha muito. Não, você tem que saber que você é bom. A primeira pessoa que tem que dar valor no seu trampo é você. Você tem que olhar pra você e falar, cara, eu sou bom mesmo. Eu sei o trampo que eu faço, eu sei o que eu entrego no palco, independente do que aquela pessoa vai dizer, vai pensar ou vai falar, isso pra mim não vai fazer diferença. Qual é a diferença do meu trabalho? É o resultado. É os shows que eu tenho, é os lugares que eu ando e é o que as pessoas falam de mim. Por exemplo, você falou que me chamou por conta de uma indicação que alguém falou. Então, chega um ponto que você não precisa mais estar provando para as pessoas, né? Porque durante muito tempo a gente tenta provar algo para as pessoas e que, na verdade, não prova nada. Porque quando a pessoa quer falar mal de você, ela vai falar de você e pronto, acabou você sendo bom, sendo ruim. Hoje, eu não olho mais para esse tipo de coisa e não faz mais diferença na minha vida, mas já sofri muito por conta disso. Do que a pessoa falou, do que a pessoa deixou de falar, até mesmo com contratantes e coisas que aconteceram. Mas hoje eu acho que o amadurecimento também e a idade faz com que isso aconteça, né? Eu não posso trocar uma ideia
no mesmo patamar, vamos dizer assim, de uma pessoa que está começando agora, e eu que comecei com 16 anos lá atrás e já vivi muitas experiências, né? Então essa pessoa ela vai ter que passar por essa experiência também, para ela viver e saber o que acontece no meio. Eu não posso chegar nela e falar, olha, eu vou bater nas suas costas, vou dizer, nossa, no sertanejo é assim, assim, assim. Viva primeiro e depois você vai me contar lá na frente como que é a sua trajetória. Cada um tem a sua. É que eu já ouvi muito falar em todos os meios musical de pessoas falando assim, pô, mas quando a Rede Globo vai contratar alguém para fazer algum show, eles deixam fulano, ciclano de fora, às vezes é um outro que queimou o filme, que não deixou... Sim. Mas isso tem em toda profissão, em todo meio tem isso também, de pessoas que tá puxando o tapete da outra, que quando vê que a outra tá subindo um pouquinho de nível, vamos puxar o tapete dela. Elaine, você comentou aqui das suas raízes aí portuguesas. Você já chegou a visitar Portugal? Já esteve lá? Já. Portugal, na verdade, a gente tem uma história bem longa com Portugal. Nós moramos em Portugal quase 7 anos, né? Eu e meu esposo. Então, a gente foi imigrar mesmo, trabalhar mesmo como imigrante, porque assim, quando você chega lá, você é imigrante, então você tem que fazer o serviço que aparece. Inicialmente, na verdade, a gente foi sem pensar em fazer música. Falei, olha, vamos correr da música, vamos ser pessoas normais, né? E pensamos assim, vamos... E aí eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei em limpeza, meu esposo trabalhava entregando bebida, motoboy, enfim. Tudo que o imigrante faz lá fora, a gente fazia, né? Só que isso foi o quê? Uns 3, 4 anos. E chegou uma hora que a música bateu na porta novamente. E aí, acho que os 2, 3 últimos anos que a gente esteve lá, a gente viveu só de música novamente. Voltamos novamente para música. Em Portugal? Em Portugal. Nós tínhamos um restaurante português fixo, que nós cantávamos todo fim de semana. E música brasileira, tá? Não era música portuguesa. Fazia algumas coisas de música portuguesa, mas era música brasileira. Mas naquela época ainda não tinha tanto brasileiro. Já tinha muito brasileiro, mas não tanto quanto agora. Agora tem muito cantor, muito bar. Era menos, era mais seletivo. E depois a gente começou a fazer bares e noites, e enfim. Fazia 2, 3 bares às vezes por noite. Trabalhava muito na noite. E nós ficamos lá quase 7 anos, voltamos. E depois nós voltamos novamente, que foi na pandemia. Nós tentamos novamente, porque nessa época daí, o meu pai já tinha a cidadania portuguesa e tal, e a gente falou, bom, agora a gente vai pra lá pra tirar a documentação e ficar tudo ok. Nem tanto por nós, sabe? Eu pensava muito nos meus filhos, né? Deles ter a cidadania e tal. E aí a gente chegou e veio a pandemia. E aí nós ficamos lá 5 meses trancados, literalmente trancados. Que lá a pandemia foi pior, 1000 vezes pior que aqui, né? Itália e Espanha, naquela época tava um horror da Covid, assim. E nós ficamos literalmente fechados e viemos embora repatriados na altura. Viemos repatriados mesmo, porque assim, foi uma situação bem complicada que nós vivemos lá. Porque nós chegamos, fecharam-se as fronteiras, fechou as portas, não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha como alugar casa. Com 2 crianças, o dinheiro ia embora. Aí quando você sai daqui com dinheiro e chega lá, você troca em euro, meu amigo, você vê o euro. Eu já senti isso na pele. Aí você vê o seu dinheirinho contado ali no euro, fala, caramba. Só que nós fomos já, e eu já tinha casa fixa para cantar. Era certo já. Entretanto, não aconteceu nada daquilo que a gente imaginou e nós voltamos embora. Mas eu acredito que tudo a gente tem um plano e Deus tem outro, né? E quando nós voltamos e reiniciamos a vida do zero, totalmente do zero. A gente voltou com 3 malas e os 2 filhos. E mais nada. E aí foi quando a música novamente renasceu na minha vida. Na verdade, foi quando eu comecei a cantar mesmo em Hortolândia. Foi em 2022. A pandemia, ela mudou os planos de muita gente. De muita gente. Alguns para melhor, outros para... Muita gente se reinventou na pandemia, né? Eu quase que eu não estaria aqui hoje. Aí. Porque, como você falou que você foi para Portugal para mudar para ser normal, eu cheguei aí para Inglaterra. E, na verdade, eu fui passear.
Eu falei assim, vou passear um pouco, eu tô cansado aqui, fui pra lá. E aconteceu a mesma coisa também, eu acabei gostando muito de lá, eu, adorei, porque muitas vezes eu É outro estilo de vida, né? muitas vezes eu me senti em casa lá, porque lá tinha muito brasileiro, muito. Eu não imaginava que tinha tanto brasileiro. Eu achei que lá, eu cheguei e falei assim, eu só vou encontrar inglês aqui. Não, pelo contrário. É muito brasileiro. Eu cheguei lá a encontrar bairros brasileiros, Sim. comércio brasileiro. E português também tem muito, né? Tem, muito por lá. Eu achei, eu não sabia que a Europa estava tão brasileada assim. Rapaz, você não fala mais... Lá, todo lugar que você passa, você escuta um bom dia, é normal, assim, né? Porque em Portugal você fala bom dia, né? Bom dia. Você já não se ouve mais. Voltando assim, falando de Portugal, você notou alguma diferença da educação do português para do brasileiro? Ah, sim, é notório. Em alguns aspectos. Nós temos o nosso calor humano, que isso é imbatível em qualquer lugar do mundo, né? Não Sim. tem como, assim. E os portugueses, de certa forma, eles gostam muito do nosso sotaque, né? Eles falam que a gente fala cantando. Mas a cultura é totalmente diferente, né? Desde você chegar no estabelecimento, a maneira de você pedir algo pro atendente, você já começa daí. Quando você fica lá muito tempo, quando você chega aqui, você assusta. Mas você fala, não, é porque mas o brasileiro é mal educado? Não. É a cultura que nós temos. A nossa cultura é dessa forma. Hoje eu vejo assim, quando eu estava lá, quando eu cheguei aqui, eu levei um susto. Eu falei, nossa, que povo mal educado, como a gente é mal educado. Hoje eu não vejo mais dessa forma. Eu acho que é a nossa cultura, né? Só que a gente aprende a viver da forma deles. Tem até um ditado, né? Se você está em Roma, seja romano. Talvez o problema de muitos brasileiros que saem do Brasil é que querem levar a brasilidade nossa toda para lá. E isso não acontece. Não. Você está dentro do país deles. Eu já vi coisas acontecendo. As normas são deles, entendeu? Pode. Não pode. E é por isso que acontece, acho que, alguns probleminhas, assim, com brasileiros, né? Mas na questão geral, assim, Portugal tem muito brasileiro, muito. Então, torna-se meio que normal. Mas você ainda tem que aprender a viver com as regras deles. Você está no país dele, ora pois. Quando eu tava lá na Inglaterra, eu vi brasileiro querer fazer churrasco em laje. Eu falei, puxa, isso não vai dar certo, cara. E não dá. Por exemplo, em Portugal, a praia, aqui pra nós, praia é o quê? O que o povo chega e faz na praia? Som alto. Churrasco, milho verde, não sei o quê. É legal? É maravilhoso. Só que a cultura deles não é essa. A cultura do português, a praia é para descanso. Eles chegam na praia, deitam, vão ler um livro, colocam óculos de sol. É um momento de relaxar. E o brasileiro chega e me bota uma caixa Faz uma balada com funk, né? O que acontece? É polícia na hora, meu irmão. Não tem como, né? E dessa vez aí que eu fui nesse churrasco na laje, também quase deu polícia. E o dono da casa, imagino, ele já não era nem inglês, né? Ele era, se eu não me engano, acho que ele era turco. Ele ficou puto, mas falou um monte. E a pessoa querendo debater, eu falei, pô, a casa é dele. O brasileiro é terrível. E às vezes nem documentação ele tem, mas ele tá falando alto. Vambora. Eu tô dizendo na época que eu morei lá, não sei como é que está hoje, né? É igual você quando você esteve lá. Talvez hoje esteja mais abrasileirado as praias. Mas eu não acredito. A cultura deles é realmente essa, assim, de ser muito, muito certo nessas questões. É um povo, assim, muito correto, né? Em algumas coisas. Ainda há um certo preconceito devido a algumas coisas que os nossos amigos brasileiros fazem, né? Também vivemos um tempo na Espanha também. Espanha, aí é outra coisa. É um lugar maravilhoso. Só que a gente esteve na Espanha na parte mais alta, mais fria, perto de Burgos, assim. E foi lá que eu vi o -5, -8 de frio. Falei, rapaz, isso aqui não é pra mim, não. A gente passou um tempo, o meu esposo passou mais tempo, né? Acho que quase 6 meses, né? Eu fiquei pouco menos. E aí que fomos para Portugal. Lá eu não sei se o pessoal fala que eles chegam em Portugal tem que aprender português novamente. Basicamente. Eu quando eu fui conversar com português, eu não entendi nada do que ele falou. É muito rápido, né? Eu lembro que o primeiro lugar... Já pedi para ele falar em inglês uma vez. O primeiro lugar que eu trabalhei foi
Foi um café. Café e restaurante, né, na verdade. Eles falam café, aqui seria uma padaria, vamos dizer assim, né? E tinha muito peixe, eles vendem muito peixe, né? Sim. Às vezes tem até no aquário para a pessoa escolher o que ela quer comer ali na hora, né? Peixe, muito tipo de café, aquele café... O café aqui de máquina, que raramente a gente vê aqui, né? Hoje tem mais. Na época, eu nunca tinha servido um café daquela forma. É só no coador, meu filho. Eu nunca tinha visto aquilo com aquela máquina. E eu lembro, assim, que eu cheguei naquele restaurante, eu não entendia nada. E eles vê logo que você acabou de chegar. Eles vê logo. Porque você fica assim, oi, e eles tiram sarro. Você fica, oi, chegou agora, né? Eles tiram sarro de você. Eles sabem que você acabou de chegar, que você não tá entendendo nada daquilo. Nome de peixe, nome de café. E eles falam muito rápido, muito. Sim, não, Ed, eu tenho alguns amigos portugueses, mas eu me dei muito bem foi com os espanhóis. Inclusive, eu acabei aprendendo a falar um pouquinho de espanhol por conta do convívio. Você se defende, né? Sim, porque eu queria, assim, quando você vai pra lá, você pega, que nem Lisboa, Londres, Madrid, Barcelona, é as capitais do mundo. Você encontra Sim. gente de todo tipo, de várias nacionalidades. É verdade. E, inclusive, eu fiz muita amizade com o pessoal dominicano, com o pessoal que é espanhol. Então, aí, quando eu estava vivendo lá, eu acabei absorvendo muito mais a cultura dos espanhóis, dos portugueses e do pessoal latino do que mais dos ingleses. Sim. Tanto na parte musical. Eu era sempre chamado para ir para shows de cantores de músicas latinas. Às vezes de Porto Rico, de República Dominicana, conhecendo um pouco. Ai, tem muito. Eu acabei gostando muito dessa cultura latina de música. Eles ouviam muito reggaeton. Eu não sei se é reggaeton ou reggaeton, como eles... acho que eles falam reggaeton. É que é bem parecido com o nosso estilo, assim, entre aspas, né? Uma música mais caliente, mais dançante, né? Sim. Porque, por exemplo, Portugal, por si próprio, as músicas são mais melancólicas, que nem o fado, né? O fado conta a história triste de Portugal, na época das guerras, das mortes e tal. Então, é uma música mais, né, nostalgia. E aí vem o samba, eles gostam muito de samba, gostam muito o samba mesmo, né? Eles gostam muito de MPB, então muita coisa nossa chega, né, pra eles, né? Mas quando a gente estava lá também tinha muita música africana, muito. Sim, o Portugal tem muito descendente, né, de africano. Muito. Muito imigrante africano. Nossa, ouvia muito, e tem até um estilo chamado kuduro. Ah, sim, esse chegou aqui. Sim. Esse acabou chegando aqui acho que foi tema de uma novela, sim, né? Que teve, acho que a Avenida Brasil. As mãos pra cima. Sim. Fez muito sucesso aqui essa música. E os portugueses, eles chegavam aí no show que você fazia lá? Eles aceitavam bem o sertanejo? Então, eles têm uma vertente do nosso sertanejo bem antigo. Por exemplo... Nossa, assim você me mata, que estourou geral no Brasil inteiro. E outras mais antigas, durante aqui eu vou ver se eu lembro de alguma coisa, que eles fazem tipo uma vertente nova da música, coloca um ritmo meio que deles, mais abrasileirado também, e acaba virando eles fazem mais um estilo arrasta-pé, assim, sabe? E nas festas... Portugal me lembra muito aquelas festas de igreja do interior, sabe? Com aquele som, tocando aquelas músicas bem arrasta-pé, assim, bem antigo. E é o que eles fazem com as nossas músicas. Eles dão uma portuguesada na música e a música volta a fazer sucesso. Músicas bem antigas, nossa, tá? Tô dizendo músicas assim... nossa, agora eu não tô lembrando aqui, mas essa é uma das que... Essa música... Na época do quê? 2014, 2013, por aí? Até hoje toca. Qual delas você fala? Assim Você Me Mata? Aí Se Eu Te Pego... Eu já vi uma francesa cantando essa música. Aí ela perguntou de onde que era, eu falei, Brasil, ela começou a cantar essa música. Exatamente. Eu falei, mas aonde você aprendeu essa música? Exatamente. Aí que ela foi falar, não, essa música fez muito sucesso aqui. Ela falou o nome do cantor, Michel Teló. Eu falei, mano, mas ela cantou muito perfeita a música. Eu falei, deve ser, ai, se eu te pego, ai...
ela cantou muito perfeito. Eu falei, cara, essa menina deve ter ouvido essa música aí umas 300 vezes para poder aprender a... É porque para eles é muito difícil. Sim. E tinha uma outra cantora portuguesa, que até tem um amigo meu que é da Espanha, que ela cantava uma música do Michel Teló. Não era do Michel Teló, mas ela fez algo parecido. Eu não lembro o nome dessa cantora. Ela é de Portugal. É uma loira meia fortinha que cantava. Ela era muito famosa, mas lá em Portugal. E ela cantava as músicas brasileiras nesse estilo do... Português. No estilo português. Mas ela pegava algumas partes Sim. da música do Michel Teló. E fez muito sucesso lá. Lá tem muito. Eles pegam as nossas músicas, dão uma repaginada, colocam no estilo português e fazem muito sucesso. Muito. Na Inglaterra, o pessoal eles é muito mais focado no rock. Mas Sim. Eu vi muito artista brasileiro que vive lá, que o sertanejo é 100%. Eu não cheguei a ver banda de pagode, outro estilo. Aliás, tem uns meninos lá que são aqui, um deles é aqui de Campinas, que eles têm uma banda, mas é de hip hop. E eu já cheguei no show deles lá na cidade. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Mas o que eu mais via lá era nas casas brasileiras, que tinha às vezes portuguesa, era mais o sertanejo mesmo. Sim, ainda é. Aquela época, Marília Mendonça lá, todo ainda lugar que você ia tava tocando. Exatamente, ainda é. O sertanejo é muito forte lá. Hoje, eu tenho muitos amigos ainda que estão lá e trabalham com música. Muitos mesmo. E hoje tem muito mais, porque tem muito mais gente ainda que canta, né? Na época que eu estava lá, a cantora que tinha estourado, assim, foi Paula Fernandes, com Pássaro de Fogo. E eu lembro que eu fui a primeira cantora a cantar Paula Fernandes. Na verdade, eu acho que só existiam 2 cantoras brasileiras na época, lá. Sim. Que cantavam na noite. Era eu e mais uma, acho que a Chuchuzinha na época, né? Que se inclusive vê isso aí, vai falar. E eu tenho até hoje os amigos que tocavam comigo, que estão lá, trabalham na noite ainda. Mas hoje já tem pagode, hoje já tem samba raiz, hoje já tem outras vertentes. Na época era só sertanejo. Muito forte. E na época tinha a Paula Fernandes, que tinha acabado de estourar com Pássaro de Fogo, e lá também fez muito sucesso. Muito mesmo. E Jorge Mateus também estava no auge, assim. Os italianos também era engraçado. Quando você falava que era brasileiro, eles já falavam de Gustavo Lima. Eu falei, mas onde que você ouviu Gustavo Lima? Pô, Gustavo Lima tá lá em Goiás, lá, você aqui, italiano, e você via muita... Eles gostam da nossa cultura, né? No geral, assim. É porque a cultura musical do Brasil, ela é muito grande. Você muito tem rica. Muito estilo. Eles não têm esse tanto de estilo que a gente tem lá. Não. Aqui você pega o samba, que já divide samba e pagode. Aí você pega o sertanejo, que o sertanejo está dividindo em... Sim. Agora chegou uma nova onda aí, não sei se você acompanha, o pessoal que canta um estilo sertanejo meio música eletrônica. Sim. Eu tava ouvindo esses dias. Na verdade, Ana Castela, por exemplo, virou um sertanejo com o ritmo, né? Que eles têm até um nome, mas agora eu não me lembro. Mas se você pegar as músicas da Ana hoje, é totalmente no beat, né? Aquela, meu beijo vai te viciar. A batida não é de sertanejo, né? Mas ela tá nos rodeios. Totalmente, mas é o estilo que ela usa. E a gente falando de cultura no nosso país, na verdade, se a gente sair daqui e formos agora pro Rio Grande do Sul, ou se a gente for pro Nordeste, cada um vai ter sua cultura, sua musicalidade totalmente diferente do que a gente vê aqui agora, né? No Sul, por exemplo, a gente vai ver outro estilo totalmente diferente. Vaneira. A vaneira, enfim, e outros tantos que tem por lá. No Nordeste é outra coisa. Você vai para Pará totalmente diferente, né? Amazonas é outra coisa. Bahia, esse dia eu estava conversando com uma moça de Salvador, que eu sou lá da Bahia, né? Mas eu sou mais aqui da divisa com Minas. Ela falando que tem um estilo de música lá, eu falei, eu nunca vi falar. Que é só deles. É só deles? Ela falou que é um funk, mas é um funk de lá de Salvador. Aí ela me mostrou, eu falei, mas isso aqui é sei lá. Maranhão também tem. Você sabe que no Maranhão é reggae? Sei, lá eles chamam a capital do reggae, né? Exato, eu não sabia disso. Até eu cantar numa casa que tinham muitas pessoas lá, né, do Maranhão, e um dia eles falaram, canta um reggae maranhense. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui, né, procurar na internet e saber
que existe o reggae do Maranhão mesmo, e tem as versões que eles fazem, né? Inclusive, pegaram até a música da Lady Gaga e fizeram uma versão de reggae. E estourou. Eu tenho o meu irmão, ele é do Sul. Meu irmão, ele é de Santa Catarina. Ele é lá de Camboriú, ali próximo, em frente ao balneário. E sempre que a gente ia pra lá, eles convidavam a gente pro churrasco. Lá é normal você chegar lá e o pessoal fazer churrasco no Sul. Sim. Todo lugar que você ia era um churrasco. Sim. E eles colocavam essas músicas gaúchas pra tocar. Aí o pessoal de São Paulo sempre brincava com eles, né? Falava assim, mas onde vocês conseguiram esse CD? Tava distribuindo no semáforo? Eu falei, mas a música não é ruim não, é muito boa. Mas todo lugar que você ia, era esse estilo. E quando você chegava lá, o pessoal que ouvia as músicas daqui de São Paulo, porque eu nunca vi uma banda de pagode do Sul. Eu não conheço nenhuma. Nem de sertanejo, acho que também eu nunca vi, né? Do Sul. Então eles falavam assim, a gente gosta de ouvir rap. E rap é só São Paulo, né? Sim. São Paulo era... Literalmente era pra ser, né? Mas não é. Aí eles vinham mostrando música pra gente, que eles ouviam, essa aqui. E eu já cheguei a ganhar CD deles lá, trazer pra cá pra ouvir aqui. É muito engraçado isso, porque quando eu vou pro Paraná, né, na casa da minha mãe, e minha mãe é daquelas pessoas que 7h, 7h30 da manhã, ela liga o radinho dela na FM dela, na AM dela, e ouve as musiquinhas dela, né? Deixa ela com a música dela. E as músicas que toca na rádio lá não tem nada a ver com o que a gente ouve aqui. Eu já percebi totalmente isso também diferente. Quando eu tava lá no Sul. Até mesmo sertanejo. Tipo, eu ouço coisas lá que eu nunca ouvi aqui. Falo, que música é essa? Ou às vezes são músicas mais antigas também que tocam, bem mais antigas. Todo mundo diz assim, né? Estourou em São Paulo, vai pro resto do Brasil, né? Primeiro São Paulo. Mas às vezes não chega lá não, viu? Eu chego lá e falo assim, já ouviu essa música? Meu irmão fala, eu nunca vi. É bem engraçado, assim. Eles tinham um CD lá que chamava Galpão Crioulo. Ouvi muito, filho. Você já ouviu? Aí a minha cunhada colocava esse CD. E o Galpão Crioulo tem o volume 1, 2, 3, é uma infinidade. Você ia na casa do meu primo, tava tocando esse CD. Sim. E apesar que eles moravam lá, mas eles eram da Bahia. Eles eram nordestinos, mas acabou... Se identifica, né, com se identificou com a cultura de lá. E aí assim, eu chegava na casa do meu irmão, tava lá minha cunhada ouvindo esse CD, Galpão Crioulo. Nossa, eu gostava muito. E tem um outro cantor, se eu não me engano, acho que é do Rio Grande do Sul, que tem uma música dele que faz muito sucesso. O pessoal do sertanejo sempre canta. Eu não lembro o nome dele. Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu não entendo uma palavra que esse cara canta. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com cabelo enfumaçado. Você cantando eu entendo. É que agora, ele canta bem rápido. Como que é o nome dele? É o... Eita. Já a gente vai lembrar. Busca aí no Google aí, gente. Pede pro chat aí. Eu vi essa música tocando um dia, eu falei, do que esse cara tá falando? Mas tem toda uma tradução, tá? Que é mesmo bem regionalista. Sim. Bem regional. Algumas coisas eu fui procurar pra saber o que também queria dizer. Mesmo eu sendo do Sul, tem coisas que eu não entendo. Bem regional deles, assim. É que tem muita coisa deles lá que pra gente aqui tem outro significado. Quando fui criado na campana, né, que ele vivia pra lá e pra cá, vamos dizer assim, né? Em rancho de barro e capim. Isso a gente já sabe, né, que é uma casinha, né? Sim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão. Dormia largado perto de um fogo de chão, porque eles fazem muito fogueira, né? E costela de chão, fazem muito. Com os cabelos enfumaçados. Que era tanta fogueira, né? E lá é muito frio, acende muito fogo. Tem toda uma tradução, é bem legal. Eu tive que buscar também. Não, essa música aí eu achei ela maravilhosa. Estouradíssima. Cara, que música bonita. Eu falei, não entendi nada, mas... Ela é enorme, tá? Grande. Você cansa de dançar ela. Parece até um rap do Racionais. O 2 pra lá e 2 pra cá é a vida inteira. Fundo da Grota. Fundo da Grota. É o nome da música. O nome da música, né? É o Fundo da Grota. O pessoal sempre falava desse cantor lá, quando eu fui lá pro Sul lá, mas eu não lembro o nome dele, né? É que o Michel Teló também, acho que se eu não me engano, ele... Sim, acho que regravou, né? O Michel. Baitaca, esse aí mesmo. O Michel, ele é do, se eu não me engano, ele é do Mato Grosso. Mato Grosso. Mas, entretanto, ele começou num grupo
no Rio Grande do Sul. Tradição. Tradição. O pessoal ouvia muito Lá vai isso o meu amor, lá vai meu amorzinho. Nossa, tradição era estourado demais. Muito. Eu lembro que quando eu tava lá nas rádios de lá, tem uma rádio lá que chamava, se eu não me engano, acho que era Menina FM. É muito engraçado, né? Essa rádio, essa música tocava toda hora lá, Grupo Tradição. Tradição. Que é a banda do Michel Teló, Sim. né? Aí eu achava que o Michel Teló, ele era catarinense, porque eu sempre vi ele falar... Também no início. Que acho que era a namorada dele, que era de Itapema, né, lá de Santa Catarina. Nessa fase, acho que eu não... Acho que eu achava que ele era de lá. Eu falei assim, eu não imaginava que ele era do Mato Grosso, né? Aí depois de uma entrevista dele, eu vi ele falando que era do Mato Grosso, ele falou do sul, né, de Itapema. Agora vamos falar um pouquinho da sua visita no SBT. Nossa, muito bacana. Como você foi parar no programa do Ratinho? Então, é a segunda vez que eu vou, tá? Eu estive lá, acho que há 2 a 3 anos atrás, se eu não me engano. Mas a primeira vez que eu fui, foi bem diferente dessa segunda vez. A primeira vez foi... Primeiro, assim, muito nervoso. Porque, assim, é tudo muito... O programa do Ratinho é uma coisa muito louca. É tudo ao vivo mesmo. Você nunca sabe o que vai acontecer. É literalmente aquilo que você vê na televisão. Não corta nada. Não. É daquele jeito, é aquela doideira. E a produtor correndo e te puxando pelo braço e vai começar agora. Você nunca sabe o cronograma do negócio. Por exemplo, a primeira vez que eu fui, tinham 10 cantores para aquele dia. E só participaram, acho que 6 ou 7. Na hora, começou uma entrevista, acho que com o Dedé, se eu não me engano. Dedé dos Trapalhões. Sim. E começou a dar audiência, chegaram lá e falaram, hoje não vai dar para vocês ir, vocês vão voltar outro dia. É óbvio, como eu morava longe e tal, eles fizeram de tudo para me colocar na grade, né? Para eu não ter que voltar outro dia. Essa última vez foi muito engraçado. Porque você passa o dia, tá, no SBT. Nós chegamos lá, acho que era 2h30, 3 horas da tarde. E você fica lá, né, nos corredores. Às vezes você acaba encontrando o pessoal lá famoso, né, e tal. Dependendo do dia que você vai. Se estiver tendo gravações. Porque, assim, lá fora você vê o estacionamento de todos os artistas, assim, o nome para colocar o carro dele. Então, se ele estiver lá, você consegue ver e ter esse contato com eles, né? Eu não tive essa sorte. E aí você fica lá o dia todo. Eles te servem refeições, é tudo por conta deles, tá? É muito bacana. E maquiagem, aí você vai arrumar cabelo, faz tudo que você tem direito. E quando tá chegando a hora do programa, depois tem um ensaio com a banda também à tarde. Então tem um ensaio, a banda é maravilhosa, banda perfeita, assim. Do jeito que eu mandei o que era para ser feito, eles fizeram redondinho. E nessa última vez agora foi melhor ainda. E o Ratinho, o que acontece? O Ratinho é do Paraná, né? Sim. E assim, o Ratinho, ele já morou em Jandaia do Sul, que é uma cidade que é muito próxima da cidade do meu pai. O meu pai, durante muito tempo, ele foi vereador na cidade. Meu pai teve 8 mandatos de vereador. E o Ratinho era radialista em Jandaia do Sul e também ficava no meio da política. Ele sempre esteve no meio da política, né? E ele visitou Lunardelli muitas vezes. Eu era pequena, é óbvio, né? Mas o meu pai tem foto com o Ratinho. Enfim, o Ratinho trabalhava numa rádio da região. Então, era muito próximo ali. E nesse dia, nessa última vez que eu estive lá, eu falei pra ele, eu sou de Lunardelli. E ele, na hora, falou, Lunardelli, a terra da Santa Rita. Porque, realmente, na minha cidade tem a capital da fé. Tem lá uma Santa Rita e vai muitos romeiros lá. Muito. Assim, milhares de pessoas passam por lá. E aí ele lembrou da Santa Rita. E aí ele lembrou da cidade. E aí ele falou que ele já foi lá muitas vezes, que ele era de Jandaia do Sul. E eu falei, eu lembro de você. E começamos ali a conversar na hora do intervalo. E a gente foi relembrando de coisas de quando ele ia em Lunardelli, sabe? Então a gente teve uma proximidade dessa vez, assim, muito bacana. Que nós ficamos, acho que 2 ou 3 minutos de intervalo. Esse intervalo todo conversando. E aí depois ele ainda falou assim, tira uma foto. Eu não tinha tirado foto com ele da outra vez. Até tiramos foto e tal. Foi muito legal, assim. E na hora do programa, o que acontece? Você vai para uma sala, tem uma cortina, o programa está acontecendo ali e você está aqui. Todo mundo sentado ali esperando o que vai acontecer. Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Você não tem um cronograma, você vai ser a primeira, você vai ser a segunda, não. A produtora chega, pega no teu braço, é você agora, vem. E eu fui a primeira. É bom e ao mesmo tempo é horrível, né? Falei, caramba. Ela falou, ela falou, é você já, você vai abrir o negócio. Falei, nossa.
E é assim, é ali, filha, é no susto. Ou vai ou racha, ou você canta ou você canta. E você recebeu 1000 de todos. Sim, de todos. O Décio, né? Como sempre, ele tem que... O papel dele é aquele, né? De ser o cara, o chato, vamos dizer assim, do negócio. Mas, na verdade, ele é o que dá a nota consoante realmente é o que ele vê se é bom ou é ruim, né? Porque tem gente que leva 1000 ali que dá pra você sair correndo 3 dias, né? Eu tava vendo. É muito lá, engraçado, é muito engraçado. O corte lá que eles deram 1000. Só não apareceu, acho que só não apareceu o Décio, né? Aí apareceu... Não, no final ele fala assim, vai, dá 1000 aí. Mas para participar lá tem uma inscrição, uma seleção? Ou... Tem uma seleção, mas é assim, vou ser bem realista com você. Aqui na nossa região tem alguns olheiros que levam as pessoas. E eles recebem uma comissão por levarem as pessoas nos programas. Tanto pessoas para ficar no auditório, quanto pessoas para participarem do programa. Eu nunca precisei pagar para ninguém me levar. Foi um contato mesmo de um cara lá do Paraná, né, que a gente conhece, sim, que é o Kleber. Inclusive, se ele for ver essa entrevista, ele vai saber. E que ele é muito amigo do Ratinho. Ele é compadre do Ratinho, na verdade. Então, o Kleber, através do prefeito da minha cidade, o ex-prefeito Reinaldo Grola, falou, Elaine, olha, eu conheço o Kleber, vou passar o contato dele, quem sabe. Só que isso foi na primeira vez. E aí depois, agora na segunda vez, um dia eu falei pra ele, Kleber, acho que é na hora da gente voltar no Ratinho, você não acha? Ele falou, vou ver se eu consigo falar lá pra você ir lá. E aí foi, né, esse contato, né, que é um contatão, é óbvio, né, mas a maioria das pessoas pagam pra ir. Pagam pra uma terceira pessoa. Tipo, o que ela ganha, ela tem que dividir com um olheiro. E eles vivem disso, tá? De levar pessoas no auditório e levar pessoas para participarem. É óbvio que não é errado, mas eu não precisei, ainda bem. Não tive que dar meu dinheiro pra ninguém. Eu acompanhei muito o programa do Ratinho no começo, né? Que o que a gente tinha era só televisão, sim, né? Só as regionais, né? Só as regionais. Sim. Eu, inclusive, acho que se eu não me engano, acho que foi a primeira vez, que não sei se foi no programa do Ratinho, que eu vi aquela dupla sertaneja, Bruno e Marrone. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Bruno e Marrone. Tinha Boteco do Ratinho antigamente, lembra? Boteco do Ratinho. Que era muito legal. E, inclusive, eu já vi alguns personagens do Ratinho, que eu já cheguei a ver o ET. Nossa, eu lembro do ET. Cheguei já a ver o ET pessoalmente. Eu gostava do programa do Ratinho por causa da oportunidade que ele dava para muitas pessoas. Eu acho que Você lembra do bailarino? Sim, o Robson. Que hoje ele interpreta no programa do... aquele que entrou praticamente no lugar do Silvio Santos. Que é um... O Celso Portiolli. Ele faz a Narcisa. Ele começou no Ratinho. Sim, começou no Ratinho. Ele era muito engraçado. Aham. Todo mundo acha... Marquito. O Marquito, eu já vi o Marquito também. E assim, é isso mesmo que você falou. Eu sou uma grande admiradora do Ratinho, assim, tanto na comunicação, que eu acho que ele é um cara, assim, muito, muito, muito bom. E ele é muito verdadeiro e eu acho isso muito bacana nele, né? Que ele fala mesmo o que ele pensa e não tá nem aí. Teve uma época que ele pegava um cacetete e batia na mesa e xingava todo mundo e não sei o quê. E até hoje, né, ele tem essa vertente muito verdadeira, né? Então, eu gosto muito disso nele. E essa coisa de dar oportunidade para as pessoas também, eu acho muito legal. Muito. O meu pai, a minha mãe também. Eu não sei se a minha mãe hoje em dia ainda assiste, mas meu pai era fãzaço do Ratinho. Ele adorava. Meu pai não perde um. Ele adorava. Inclusive, a gente teve contato com o pessoal da equipe do Ratinho. Foi através da minha irmã. A minha irmã, ela conheceu o finado Mildinho, que ele era aqui de Sim. Campinas. A minha irmã tem um bar lá, que ele frequentava esse bar da minha irmã. Aí, acho que do nada, esse cara resolveu sair candidato a vereador aqui em Hortolândia. Aí ele precisava de pessoas para divulgar a candidatura dele. Aí uma vez a minha irmã pegou e falou assim,
a equipe do Ratinho vai fazer um show aí no Amanda, bem na esquina de casa. Quem que vai em casa almoçar? Ratinho. Não, o Ratinho, era o que eu queria que ele fosse. Foi o câmera dele, aquele câmera entendi. que aparecia Sim. lá, que ele... Que ele tirava sarro e tal, né? Isso, acabou virando um personagem, que Sim. era o Mildinho. Cara, ele era muito simpático, muito gente boa, muito humilde. Aí, só que aí a gente não conseguiu, porque eu era fãzaço do Maquito, eu adorava as palhaçadas do Maquito. Eu também. Aí eles vieram... Aquelas interpretações dele era muito boa. Aí eles vieram com a equipe inteira, assim, acho que faltou alguns personagens. Veio o Xaropinho, veio o Bailarino, veio o Buiu, que inclusive o Buiu é aqui de Hortolândia, né? Eu não sabia. O Buiu é aqui de Hortolândia. Veio Olha o que Buiu, legal. que era da Praça é Nossa, e veio aqueles 2 gêmeos, que tinha os dois negão que eram gêmeos Sim. lá, que ficavam Fazia separados. segurança. Mas viraram personagem também. Também. Então, quando ele veio aqui, eu falei, putz, cara, naquela época era muito difícil, né? E a minha vontade era falar pra ele, pô, me arruma um ingresso aí pra ir no programa do Ratinho. Mas em casa era muita gente, aí começou a chegar vizinho, aí virou aquele tumulto. Aí não deu nem pra começar. Mas em casa, o pessoal adorava o E ele é programa muito do Ratinho. simples, tá? Ele é daquele jeito, assim, você conversando com ele, porque Ele divulga muito eu já sertanejo. conheci muito artista, muito apresentador, enfim, pessoas que estão na mídia, que às vezes na frente da câmera ali, né, Sim. é muito bacana, mas quando você vai conversar, cheio de não me toque, não me... E ele não, tá? Ele é muito acessível, nossa, muita gente boa, conversa, assim. Ele é fazendeiro, ele divulga muito, eu vejo ele divulgando Sim. muito sertanejo. Naquela época lá ele já divulgava muito, trazia muita banda pra cantar no show dele. Inclusive a fazenda dele é do ladinho lá da minha cidade, no Paraná. Eu não cheguei a conhecer, eu conheci funcionários dele. Mas o pessoal falava mesmo que ele era muito, muito bacana. Lari, vamos voltar um pouquinho aqui, falar de música e falar também de Hortolândia. Como você veio parar aqui em Hortolândia? Há quanto tempo que você mora aqui? Que ano que você veio pra cá? O porquê escolher Hortolândia sendo do Paraná? Na verdade, a gente meio que caiu de paraquedas, né? Aqui em Hortolândia. Tem 11 anos. Sim. Mais ou menos 11 anos que nós estamos aqui. Mas com a música tem 4 anos. Logo depois da pandemia, 4 anos. Esse tempo todo foi o tempo que eu tive criança, tive bebê. Meus filhos vieram nessa época e foi uma época que eu fiquei mais fora da música também. E, na verdade, nós voltamos de Portugal, na época. Estávamos em Maringá. E a família do meu esposo, ele tem família aqui, né? Sim. Que sempre foi de Sumaré. Inicialmente, nós íamos para Sumaré. Só que ficamos em Sumaré um tempo e depois a gente conheceu Hortolândia. E viemos para cá. Quando a gente conheceu Hortolândia, na verdade, a gente quis vir para Hortolândia. A gente gostou demais da cidade na época. E nem tava tanto assim, porque hoje Hortolândia cresceu demais, né? Foi em que ano? 2016, 2014, por aí. 2014? Você gostou porque estava em 2014. Se você tivesse vindo aqui em 1990, eu acho que você não iria gostar. Quando eu vim para Hortolândia, meu pai falava assim, você já leu sobre essa cidade? Você já leu? O que tem nessa cidade? Porque todo mundo falava que era a pior cidade do estado de São Paulo, né? Por conta de presídio, não sei o quê. E o pai, mas não é assim hoje, não era mesmo. Mas era a visão que todo mundo tinha ainda, que não conhecia, né? Imagina quem morou aqui lá atrás, né? Sim. Tanto que não era pior. Porque você chegou já na Hortolândia moderna, Sim, na Hortolândia sim, com asfalto, com segurança. Sim. Segurança entre aspas, né? Que não tem tanta segurança assim também. Chegou na Hortolândia que tinha saneamento, que não tinha Sim. esgoto a céu aberto. Porque se você tivesse colocado o pé nessa cidade em 1990, você não ficava. Com Muita certeza. gente não ficou aqui. Ainda nós ficamos aqui. O Wander, não sei se é de que época, Wander? Ixi, eu nasci aqui. Você nasceu aqui, né? Desde 90 eu tô aí. 90. Porque a gente não tinha outra opção, né? Ou era aqui ou era o Nordeste de volta. Nossa. Como todo nordestino, eu vim pra cá atrás de água. Chegou aqui, não tinha água. E nem saneamento. E nem saneamento. Quando eu voltei, quando a gente chegou aqui, eu percebi que a gente tinha conforto. Eu morava em fazenda, mas tava com os animais. Você achava que lá era ruim? E a gente achava que lá era ruim, porque tinha muita cobra, muito escorpião. Sim. E quando chegou aqui não foi muito diferente.
Não foi muito diferente quando eu cheguei aqui em Hortolândia. Eita lasqueira. A gente chegou aqui, era roça. A gente saiu de uma roça para ir para uma outra roça que era do mesmo jeito. Aqui não tinha água, não tinha asfalto. Era uma roça total. Eu não sentia assim... a gente só sentiu dificuldade de espaço, né? Porque como você chega, as crianças lá viviam no meio do mato, Na rua, e brincando, hein? Brincando, subindo em árvore. Chegou aqui, era aquele espacinho pequeno, um terreno acho que 200 metros quadrados. 200 metros ainda era bom, e hoje? E hoje... Aí a gente percebeu a evolução da cidade. E eu gostava daquela época aqui, que tinha um bar aqui que chamava, acho que era Bar do Companheiro, ou Bar do Amigo, não sei. Era música sertaneja do começo ao fim. Era uma maravilha. Só modão. Cara. Era só modão. Coisa boa. Aqueles bar de pingaiada mesmo, sabe? Meu pai adorava esses bar. Ah, mas eu também gostava, filho. Eu cresci dentro de boteco. Qual foi o pior lugar que você já tocou? Ah, não posso dar nome, né, querido? Mas era um bar igual esse que eu tô falando? Olha, tô falando daqui, tá? Não tô falando lá atrás, não. Lá atrás teve muitos. É assim, quando você tá em banda baile, eu lembro que teve uma viagem que pra mim foi uma das piores, assim, que foi pra Cuiabá. Não porque Cuiabá era ruim. A gente saiu de Maringá e era assim, sei lá, quantas horas de viagem, 12, 16, eu não me lembro. Eram muitas horas. Dentro de um busão, você imagina. E aí parava num posto e pra quem já viajou pra Cuiabá, sabe que tem muito pasto, muito, sabe? É só estrada e pasto. Cara, pra você achar um posto, pra você ir no banheiro, pra você... Sabe, não tinha comida adequada, comia marmita dentro do busão. Às vezes chegava no posto, não tinha como tomar banho. E era aquela coisa, olha, foi uma das piores viagens que eu fiz na época de banda, tá? E nesse dia me deu uma infecção renal. Eu quase morri. Minha mãe lembra dessa cena até hoje. Eu liguei pra minha mãe, eu quero ir embora. Chorando, acho que eu tinha, sei lá, 18 anos por aí nessa época. Enfim. Aqui em Hortolândia já, quando eu comecei a cantar... Um dia nós fomos cantar num bar e na época a gente não tinha carro, com as 2 crianças pequenas, porque eles andavam com a gente gente nunca teve uma rede de apoio, assim, sempre foi eu, meu esposo e eu, e vamos pra cima. E as crianças iam com a gente no show, sempre. Dormiam no banco, juntava 2 cadeiras, botava eles pra dormir, entendeu? Eu tava ali no meio do povo, um pegava no colo, outro pegava, e tá tudo certo. Um piá chorava daqui, o outro catava ali. Quem é a mãe dessa criança? Socorre esse menino. E vamos embora. E os 2 eram muito pequenos, né? E eu lembro que a gente pegou um Uber, né? E caixa de som, e carrega trem, e pedestal, e mais não sei o quê. Quando nós paramos na frente do bar, o Uber olhou pro meu esposo e falou, você tem certeza que é aqui que você vai tocar? Você tá falando sério? Porque era bem quebrada. Bem quebrado. Mas, assim, foi um dos lugares, assim, que eu acho que o pessoal começou a me conhecer. Muito. E ali começou a surgir Elaine Mendonça. Porque Elaine Mendonça, ela veio... eu tinha um músico que tocava comigo. Eu sempre conto essa história, porque eu acho muito bacana. E o músico me deixou na mão por R$50 para ir tocar com outro cantor. E a gente tinha um lugar praticamente fixo, assim. E ele deixou eu na mão... E ainda pediu pro dono do bar falar assim, olha, não conta pra Elaine, mas eu vou tocar com outro músico, mas não fala pra ela, não. Só que o dono do bar já conhecia a gente e nos chamou e mandou até o áudio que ele enviou, né, na altura. Mas isso foi, assim, um pontapé, assim. Às vezes a gente acha que certas coisas vão acontecer na nossa vida e que vai nos derrubar, mas, na verdade, é nesse momento que você se levanta. Porque foi nessa virada de chave... Quando esse cara não apareceu pra tocar comigo, que o dono do bar olhou pra mim e falou assim, você não quer fazer sozinha? Eu já vi você cantando no karaokê, não sei o que. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. E foi ali que eu, renasci e comecei a fazer o meu repertório. Comecei a fazer as coisas diferentes, porque eu ficava presa no músico. Porque se o músico tocasse só aquele estilo, eu ia ter que fazer a noite inteira. E foi ali que eu dei aquela virada de chave e comecei a fazer outros estilos musicais. E assim começou a surgir o nome Elaine Mendonça dentro de Hortolândia. E festa particular, enfim, com um repertório diferente, fazendo, né, atingindo essa musicalidade. E foi assim que aconteceu. Então, às vezes, quando você acha que é o pior momento,
é o teu melhor, só que você ainda não soube, não se descobriu. É a hora de dar um pontapé inicial. Exatamente. E o rodeio aqui de Hortolândia, como que é a contratação dos artistas aqui de Hortolândia? Porque vem os de fora, né? E tem os artistas aqui. Tem o Thiago Lins, que acho que é daqui de Sumaré, né? Sumaré, né? O Nova Odessa, acho que ele é de Nova Odessa, não sei. Como que é essa contratação para eles trazer os artistas da cidade para cá? O primeiro rodeio, na verdade, não foi contratação. O primeiro rodeio eu passei por uma seletiva com mais de 30 artistas da cidade e teve um festival, vamos dizer assim, né? Nós tivemos 3 etapas, 3 ou 4 etapas, não me lembro agora, musicais, e eu tive que passar por essas etapas e por esses artistas para ser escolhida para abrir o rodeio de Hortolândia. Antes dessa seletiva, nenhum cantor da cidade tinha cantado no palco principal do rodeio. Sempre teve o palco da cultura, sempre existiu o palco da cultura. Mas no palco principal foi a primeira vez em 2023. Fui a primeira artista a subir no palco principal da cidade. Então teve essa seletiva e não que Elaine Mendonça não existisse. Ali já tinha um projeto, já cantava sei lá, acho que há 3 anos quase, né? Então assim, a nossa agenda já era muito extensa, muito. Já teve meses assim da gente chegar a fazer 31 shows. Você tem noção disso? Tipo, às vezes fazia 2, 3 num dia. Era uma doideira. A gente deu uma desacelerada agora, né? Até mesmo por conta de filhos, enfim. Então, hoje a gente está mais tranquilo nessa questão. E também porque, como a gente precisava ser conhecido, então você trabalhava em todos os lugares possíveis, né? Em todos os lugares você tinha que estar para as pessoas te verem. E eu indico todo mundo a fazer isso, entendeu? O bar é uma escola e você tem que estar no bar mesmo, quando você inicia. E aí eu passei nessa seletiva do rodeio e foi aí que eu cantei no rodeio de 2023, que eu abri o show do João Bosco e Vinícius. E foi muito legal, que a gente fez 1 hora de show, junto com a banda da Secretaria da Cultura, né? Com o quinteto. Foi muito bacana, porque foi uma artista da cidade com uma banda da cidade. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Foi muito legal. No segundo rodeio já foi diferente. O segundo rodeio foi mesmo convite para cantar, mas existe umas entrelinhas assim que a gente não pode falar. Eu imagino. Tem umas entrelinhas que é melhor deixar em off, né? Eu acredito que um dia, talvez, eu consiga dizer tudo que eu tenho vontade. Hoje eu não posso. Porque o rodeio de Hortolândia hoje ele está mais organizado, está mais elitizado. Inclusive esse último foi muito organizado, muito elitizado, muito bonito, né? Que tinha o rodeio de Hortolândia, ele já chegou a ser aqui no Amanda. Já chegou até alguns rodeios aqui. Já me falaram. Eu lembro que não tinha... Se você chegasse com a viola lá, tocava. Ai, que bacana. Eu já vi muita gente chegar lá com a viola para tocar no rodeio de Hortolândia. Não sei se era bem o rodeio de Hortolândia. Tinha um espaço aqui que era uma cerâmica, que eles fizeram o rodeio, já fizeram ali onde hoje é o Caíque, já fizeram aqui onde era a escola. Eu já ouvi essa história também. O rodeio já foi aqui no Amanda. Ixi, era povão. Eu acredito que o rodeio de Hortolândia está virando uma referência cada vez maior na nossa região, né? Nós temos a Americana, né? Que é uma grande potência do rodeio, Jaguariúna, né? E Hortolândia também pode ser, por que não, né? O ano passado eu achei que estava muito organizado, muito bonito, muito bem feito. E eu acredito que para esse ano agora vai ser melhor. Sim. Eu acredito que vem melhorando, né, a cada ano. De 2023 para esse agora eu já vi diferença. Tá parando, o rodeio de Hortolândia aqui tá parando a cidade, tá sendo muito bem organizado. Referência já. Muito bem divulgado, porque antigamente era povão mesmo, era bagunçado, gente pulava muro. Mas foi uma oportunidade, assim, muito, muito, muito legal na nossa vida, sabe? Na questão de carreira. Até hoje, eu cantei no primeiro, cantei em 2023 e cantei em 2024. Mas as pessoas até hoje me dizem, nossa, eu te vi no rodeio que você tá com aquela roupa prata. Inclusive, se você não viu o show, tem no YouTube, tá? Acessem as redes sociais aí. Falar nisso aí, já deixa a sua rede social aí. Estamos em todas as redes sociais. Também tem o nosso DVD que nós gravamos, né?
em outubro do ano passado. Lançamos 2 músicas até agora. Logo, logo vai ter lançamento novamente. Nós gravamos 10 músicas no nosso DVD. Então, a gente só lançou 2. Ainda tem muito trabalho pela frente. Só que... mas por que você não lançou mais? Porque toda música ela precisa ser trabalhada, né? E todo trabalho exige dinheiro e exige esforço. Sim. Então, a gente está indo devagarzinho, com andor. Porque o santo é de barro, né? Então, vamos devagar. Vamos ter pé no chão. E o que a gente pretende hoje? Mas você gravou o DVD e você não vai fazer sucesso? Eu digo sempre uma coisa. Eu acho que quando você vive da sua arte, não existe pagamento melhor que esse. Do que você viver da sua arte, viver daquilo que você gosta e do que você ama. Porque muitas pessoas hoje, o que acontece? Você trabalha pelo dinheiro, é óbvio, né? Nós trabalhamos porque a gente precisa, porque precisa do dinheiro. Mas você fazer aquilo que você ama e viver da sua arte, acho que não existe pagamento maior e melhor que esse. Então, nós fizemos o DVD, e o DVD, em primeiro lugar, foi, assim, uma satisfação pessoal que nós precisávamos ter. Quando eu digo nós, sou eu, minha família e meu esposo, né? Eu tinha que ter essa satisfação pessoal, de primeira coisa, de ter um trabalho em mãos, porque não tínhamos. As pessoas perguntavam, mas o que você tem de relevante? E não tinha nada, tinha vídeos, a não ser do rodeio, algumas coisas que nós fizemos um trabalho com os vídeos do rodeio, mas o rodeio, ele foi totalmente ao vivo, sem masterização alguma. O que você vai ver no YouTube é a voz que está no rodeio. Então, a gente precisava ter um trabalho concreto. E o DVD veio para isso. Então, foi uma realização pessoal de um sonho muito grande que a gente tinha, né? E agora a gente vai começar a soltar as músicas, que são 5 covers e 5 músicas autorais que nós temos. Então, vai vir um trabalho bem bacana aí para vocês logo, logo. Acessem as redes sociais, todas as plataformas. Amor e Álcool é a música de trabalho, que já está em todas as plataformas. E Elaine Mendonça Oficial em todas as redes. Maravilha. YouTube, Facebook, Instagram, enfim, TikTok, estamos lá. Como que é o seu trabalho, que hoje em dia não existe mais, não sei se existe gravadoras ainda, né? Hoje em dia as coisas é mais tudo rede social. Sim. Você não acha mais DVD para comprar, CD, isso não. Você não acha. Hoje em dia o conteúdo é tudo Spotify, YouTube, Instagram. Exatamente. Como que é a sua divulgação em cima disso, para divulgar música? Como que é o trabalho da rede social? Hoje a gente trabalha muito, muito, muito através do Instagram. Eu acho que 70%, 80% do nosso trabalho, que as contratações, vem através do Instagram. Muita coisa. E as redes sociais, as outras, né, YouTube e tal, é um pouco menos, porque o YouTube tem lá que você tem que postar os vídeos, né, maiores e tal. Mas o Instagram hoje é o nosso forte. É onde a gente trabalha mais o nosso conteúdo, é onde está nossas agendas de show, é onde as pessoas seguem e conversam, onde eu posto muito meu dia a dia também, né? E as músicas em todas as plataformas que você pode ouvir também. No Instagram a gente tem os cortes, né? Que também te leva para as plataformas. Mas hoje é só plataforma digital mesmo, não tem como, né? Você via muito, às vezes, os artistas iam nos programas e eles já levavam o CD. Levava o CD, levava o DVD. Eu não vejo mais isso hoje em dia, não né? Tem. Então, não tem nada físico, né? Então, as redes sociais acabou fazendo esse papel aí virou uma gravadora, né? Que você vê muita gente gravando e postando. E muita gente estoura através das redes sociais, né? O que eu acho bacana também. Muita gente é descoberta através de rede social, né? TikTok, por exemplo, você vê quanta gente... Tem uma menina que tá estourada agora, que é a Gil Marques. Não sei se você já viu. Eu já ouvi falar, que canta Seresta. Gil Marques estourou através de rede social. Não que ela cante mal. Ela é muito boa. Mas através da rede social fez com que ela gravou um conteúdo dentro de um bar, boteco. E ali foi o start da carreira dela. Que nem quando surgiu eu mexo com rede social há muito tempo, assim, mas eu nunca tive canal, nunca tive nada. Quando a gente se juntou para criar um podcast, a minha intenção sempre foi voltada para a área de esporte, né? Eu falei assim, eu queria criar um canal para trazer jogadores de futebol. Entendi. Essas coisas. Aí o Galdino falou assim, eu também tenho vontade de criar um podcast, mas para trazer vários assuntos. Eu falei, vamos fazer isso então, né? Tanto que quando a gente começou Você pode fazer por que não
vários, né? Então vamos começou aquela coisa simples ali. Ele falou assim, ó, eu já marquei alguém para trazer aqui pra gente conversar. Eu falei, pô, mas já? Eu falei, mas e equipamento? Ele falou assim, já comprei tudo na Shopee. Eu falei, então vamos embora. Aí ele trouxe uma mesinha de som, chamou um amigo dele e colocou os microfones no banquinho. Eu falei, gente, não vai sair nada disso aqui. Não é que o primeiro que fez as pessoas gostaram. Falou, quando vai ser o próximo? Tá vendo? Aí que ele já foi e falou assim, agora a gente precisa disso. Eu falei, gente, rede social, ela é boa. Lógico que tem o pessoal que usa a rede social pro mal, para coisas ruins. Sim. Mas a rede social, se você souber trabalhar ela, você traz muita informação, muita coisa boa, muito conteúdo bacana para as pessoas entreter, né? E Sim. conhecer e ter a informação. Hoje é muito importante, né? A televisão hoje em dia, não sei se... Eu pelo menos não tenho TV em casa. Nós temos, por conta das crianças, mas olha, eu vou falar pra você, raramente. O que a gente assiste é séries, documentários, alguma coisa nesse sentido. E as crianças que assistem muito YouTube e tal, mas tudo que a gente busca, sim, a maioria é rede social, é celular, a TV hoje em dia... Na verdade, eu prefiro hoje buscar qualquer notícia dentro da rede social, porque você consegue ter um leque de informação muito maior. O chat GPT hoje mesmo te dá tudo que você precisa, mais um pouco, do que ouvir uma notícia num canal e nem sei se é verdade. Infelizmente, hoje tá assim, né? Sim. Você ouve uma coisa e você fala, será que é verdade? E você com o celular na mão ali, você consegue buscar tudo e mais um pouco, né? Para saber o que é e o que não é. O que é verdade e o que não é verdade. E ajuda para divulgar, né? Os cantores lá, esses cantores que eu falo que fica escondido lá no interiorzão, a rede social foi uma voz para eles, para divulgar. Se você tem talento mesmo, aqui ó, rede social. Aqui você vai estourar, que você vê o que muitos cantores aí que estavam lá escondido, que estourou assim com rede social, né? Sim. Elaine, vamos chegar ao fim, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu acho que se a gente ficasse aqui umas 2 horas ia ter assunto. Não, da parte do sertanejo, eu já ia entrar no assunto do agro aí. Aí já entra a parte do sertanejo com política, com o esporte. Acho melhor não. Acho melhor terminar. Mas nessa parte aí, gente, não vamos entrar, não. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada. E agradecer também a Jeane, que indicou você aqui, que passou Jeane, um beijo, tá? Me atende, tá? Atende o telefone. Beijo pra você. Jeane. E agradecer ela pela indicação. Eu que agradeço. E agradecer o seu esposo também, que o seu esposo ia ser um empresário também. Ele é o dono da agenda. Na verdade, ele é o produtor, o braço direito, né? Eu sozinho, eu falo que eu sou 50% e ele também. Porque sem ele, sem a montagem, a aparelhagem toda, ele que faz também. Então, assim, é uma sincronia, né? É uma engrenagem que tem que trabalhar junto ali, né? Além do casamento, né? Tem essa parte também de trabalhar junto. Então, a gente tem que ter... Essa engrenagem tem que girar no modo certo, né? Porque senão ela dá umas eu gostei da organização. De vez em quando dá umas enroscadas, sabe? Mas daí a gente vai lá, bota um olhinho, entendeu? Aperta aqui, aperta ali, ela volta no eixo de novo. Rony, né? Rony, muito obrigado aí também pela atenção que você deu lá pro César. Acho que o César que entrou em contato, que eu sempre passo o contato, que é ele que faz o primeiro contato, né? E agradecer também pela ajuda aí que você deu. E eu quero agradecer vocês pela insistência, tá? Porque, olha, de verdade, gente, eu sou uma pessoa que quando eu não tô no show, o que eu quero? Eu quero a minha casa. Eu quero a minha cama, eu quero meu sofá, eu quero meu canto. E aí, tem todo o trabalho da rede social, tem todo o trabalho da agenda, que é a gente que faz também. Então, querendo ou não, é muita coisa. E eu sou mãe, sou dona de casa, tudo é a gente, né? Pra quem não me segue, vai começar a seguir agora no Instagram, vocês vê que eu posto muita coisa. Eu tô aqui agora e eu tô pensando que eu vou chegar lá e vou fazer uma torta de frango pro café da tarde, entendeu? Minha cabeça já tá funcionando aqui. Então, menina, mulher, se você não me segue lá, bicha. Você vai ver eu postar várias coisas legais lá. As suas redes sociais que você tá aí. Elaine Mendonça.oficial, Facebook, Instagram, TikTok. No Instagram é onde tem mais conteúdo, assim, diário, tá? Mas o Facebook também. Eu tenho conteúdo diário sempre. Agenda de show, contratação, tudo tem lá.
onde eu vou estar. Segue que você vai gostar. Você vai gostar do que você vai ver. E segue a gente aí também. Segue viu? também, por favor, né? Os meninos. O nosso Instagram é @peixesloucos. Peixes Loucos. E tem também no YouTube, Peixes Loucos. E esse vai sair no YouTube, né? TikTok. Esse vai estar no YouTube. E tem os cortes que a gente coloca também no Instagram. O pessoal gosta de corte, né? O pessoal gosta de coisa curtinha. Gosto. Pegar as besteiras que a gente fala depois e cortar e postar lá. É lá ele. Então fica aí o meu agradecimento Obrigada. aqui do Vander, do Leandro Galdino e do César Alves, que não esteve aqui hoje, que estava na reunião deles, não pôde estar presente. Agradecer também você por eles. E segue aí a Elaine Mendonça nas redes sociais. Eu já vi o show dela ao vivo e a cores. Verdade. Foi sensacional, teve tocando pra gente lá numa festa de confraternização. E segue nós aí nas redes sociais, @PeixesLouco no Instagram e no YouTube também. Peixes Louco e no TikTok. Você digitou Peixes Louco, lá vai aparecer. O nome é bem diferente, não tem como. Agora, se não você encontrar. perguntar o porquê do Peixes Louco, isso aí é uma É longa outra história. Aí quem tem que contar é Leandro Galdino, que na próxima ele vai estar presente aqui. Se Deus quiser, vamos convidar você novamente. O que você tiver de divulgar. Vê se a próxima a gente traz uma viola, faz umas modas. Traz uma viola. Leandro também toca também. Aí, faz um show aqui. Vai ficar Galera, legal. muito obrigado aí para você que curtiu os nossos conteúdos, que tá dando um like lá e compartilhando. Muito obrigado mesmo, viu? Fica o meu agradecimento a todos e quero também deixar os meus sentimentos aqui, que essa semana a gente teve a perda aí do nosso amigo Ed da Live, que teve o falecimento da sua mãe. Verdade. E teve uma amiga nossa, Tati, que perdeu o esposo dela, que era um grande amigo meu aí, era aqui do bairro, que era o David. Que ele descanse em paz, ele teve muitos problemas de saúde, passando por tratamento, foi um período difícil. Ele não desistiu da luta, né? Infelizmente, ele lutou bravemente, mas infelizmente Deus recolheu ele. Fica o meu sentimento aí para Tati, para toda a família do David, tá bom? Galera, segue a gente aí nas redes sociais, muito obrigado, até o próximo. Elaine, Rony, Vander. Obrigada, valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau.